Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso introdutório à linguagem da monitoria de algoritmo de programação da UFES. Eu me chamo Gabriel Sena e hoje vamos falar sobre Quicksort. Os algoritmos de ordenação desempenham um papel crucial na ciência da computação e em muitas aplicações na vida real. Sua importância pode ser resumida da seguinte forma: organização de dados, melhoria na eficiência, otimização de recurso, base para outros algoritmos, aplicações em computação gráfica e jogos, processamento de dados em tempo real, ciência de dados e análise de dados, compreensão de dados. Em resumo, os algoritmos de ordenação são ferramentas essenciais na computação e têm um impacto profundo em diversas áreas, desde melhorar o desempenho de algoritmos e sistemas, até facilitar a organização e análise de dados em ampla variedade de aplicações. Mas o que é o Quicksort? O Quicksort é um dos algoritmos de ordenação mais eficientes e amplamente utilizados. Ele foi desenvolvido por Tony O'Reilly em 1960 e é conhecido por sua velocidade e eficiência na ordenação de grandes conjuntos de dados. O Quicksort é baseado na técnica de dividir para conquistar. Sua abordagem fundamental é escolher um elemento de referência, o pivô. O conjunto de dados é particionado em dois subconjuntos. O algoritmo realiza a ordenação recursiva nos subconjuntos resultantes. Aqui podemos ver um array desordenado. O 8 é colocado como pivô. Então ele separa os números que vêm antes do 8 e depois do 8. Em seguida, é novamente selecionado um pivô para o array da esquerda. E ele é separado o valor menor que 6 e maior que 6. E nisso, como em um lado só tem um 7 e o outro tem 2 e 1, ele só é particionado do lado esquerdo. Então, ele pega, separa 1 e 2, e aqui ele deixa guardar esses valores. Agora vamos para o lado direito, que são maiores que 8. Maiores ou igual a 8. Ele é particionado selecionando 12 como seu pivô. Então, 9 é colocado à esquerda dele, e 15 e 20 é colocado à sua direita. Em seguida, é selecionado novamente um pivô, 20 sendo pivô, então à esquerda de 20 tem o 15. Após isso, ele vai juntar todos esses resultados. Então, K, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 20. Aqui podemos ver um exemplo de partição, onde temos um vetor desordenado e seu pivô foi selecionado como 12, o primeiro caso. Ao começar a partição, ele verifica se o valor i é menor do que 12, e sim, logo ele incrementa i. Em seguida, ele vai verificar novamente. 15 é menor do que 12? Caso seja não, ele vai verificar agora j. E assim ele vai alternando entre o lado esquerdo e o lado direito. Assim, j é maior do que 12? Sim, ele decrementa j. 20 é maior do que 12? Sim, ele decrementa novamente. 6 é maior do que 12? Não. Então, eles trocam os valores. Então, o 15 vai para o lugar do 6, a oitava posição, enquanto o 6 vai para a segunda posição, no lugar do 15. O i é incrementado e o j é decrementado. Assim ele verifica novamente. 7 é menor do que 12? Sim. Então ele incrementa i. 14 é menor do que 12? Não. Logo, ele vai verificar o j. J, 13 é maior do que 12? Sim. Então ele decrementa j. 1 é maior do que 12? Não. Então ele troca os locais. Assim, ele vai incrementar novamente e decrementar o j. Então ele verifica. 2 é menor do que 12? Sim. Então ele incrementa i. E 14 é menor do que 12? Não. E assim acaba, já que i passou, é maior do que j. Ele passou por j. Aí assim eles vão trocar o pivô
por J e devolve J. Dessa forma, os valores de 12 à esquerda dele são menores do que 12, enquanto à direita dele são maiores do que 12. Não necessariamente eles estão ordenados, apenas rearranjados para que 12 seja o pivô. Após isso, temos aqui um exemplo do Quicksort em seu funcionamento. Ele vai selecionar o 15 como pivô e vai particionar. Logo, ele vai pegar o 15 e o que vai estar à esquerda de 15 é menor do que ele e a direita dele é maior do que 15. Assim, ele vai particionar e vai verificar agora o lado esquerdo. Ele vai particionar o 7. Então, o que está à esquerda do 7 vai para um lado, o que está à direita dele vai para um outro. Já está ordenado, já que é apenas um elemento. Já está ordenado também. Então, eles se juntam e lá em cima ele se ordena. Como o sort é apenas 20, ele já está ordenado. E assim o vetor está ordenado. As vantagens e desvantagens do Quicksort. Uma das vantagens do Quicksort é a eficiência média, geralmente excelente. O uso eficiente de memória, pois opera em place, sem alocação de memória adicional. É adaptativo, o que significa que seu desempenho é melhor quando o conjunto de dados já está parcialmente ordenado. E as desvantagens são: não é estável, o que significa que a ordem relativa dos elementos com chaves iguais pode ser alterada. O desempenho pode ser degradado no pior caso, se a escolha do pivô não for otimizada. O algoritmo Quicksort é conhecido por ser um dos mais rápidos em média, quando comparado a muitos outros algoritmos de ordenação. Devido à sua complexidade média de tempo, ON log de n, o que torna o Quicksort eficiente é a complexidade média do tempo, dividir para conquistar, in place sorted, adaptabilidade, escolha do pivô e implementação otimizada. Podemos ver que seu melhor caso e o caso médio são iguais. Logo, o Quicksort ele se propõe a ser um algoritmo de ordenação muito bom, pois o que acontece mais entre ele é seu melhor caso. E seu pior caso é muito raro de acontecer. Aqui podemos ver a implementação do Quicksort, onde temos a função que controla os elementos de um array. Então, ele vai sempre alternar. Aqui temos a função de particionar, que ele vai fazer a escolha do pivô e particionar ele. Esse código aqui, em vez de colocar o pivô como primeiro, ele coloca o pivô como o último elemento. I é o índice do menor elemento. E enquanto isso, ele faz a partição dentro desse for. Aqui temos a função principal do Quicksort, onde ele encontra o índice de elemento pivô. Então, I é igual a particionar. Então, ele classifica os elementos antes e depois de particionar. E a função de utilidade para imprimir o array. Então, temos aqui na main esse array desordenado. E também utilizamos o tamanho. Então, ao imprimir, temos o array original, imprimir e o tamanho. Temos o Quicksort. O tamanho é para saber a quantidade de elementos que tem no array. Temos também aqui o print ordenado. Então, ao executar esse código, temos array original 10, 7, 8, 9, 1, 5 e o array ordenado 1, 5, 7, 8, 9 e 10. Agora vamos para o encerramento. O Quicksort é uma escolha sólida para a ordenação devido à sua eficiência média e particularmente útil para grandes conjuntos de dados, mas pode não ser a melhor escolha para conjuntos muito pequenos. Considere outros algoritmos como insertion sort para conjuntos de dados menores. Avalie as características específicas do problema e os recursos disponíveis ao escolher um algoritmo de ordenação. Lembre-se de otimizar a escolha do pivô para evitar o pior caso. Encerramos o vídeo por aqui e essas foram as referências utilizadas na produção desse vídeo. Agradecemos por assistir e esperamos que essa aula tenha sido útil.
Caso tenham alguma dúvida ou queiram mais informações, comentem. Até a próxima!